PT e PL intensificaram os ataques nas redes sociais e trocaram acusações, tendo como um dos principais alvos o escândalo envolvendo o Banco Master. De um lado, aliados do presidente Lula cobram uma postura mais dura contra os adversários, enquanto do outro, a oposição critica e investe em críticas ao governo e tenta associar o Palácio do Planalto a suspeitas recentes. Esse embate acontece em meio a preocupações com a economia. O endividamento das famílias acabou batendo recorde e a percepção de piora econômica tem afetado a popularidade do governo, principalmente entre os jovens. Para poder analisar esse clima de pré-campanha, os ataques entre os partidos e os possíveis cenários para as eleições, eu converso agora com o cientista político Murilo Medeiros. Murilo, muito bom dia, é um prazer falar com você. O que a gente pode, então, entender, né, desse cenário que foi apresentado para a gente, então, né, desses embates, né, entre PT e PL? Aí você pode trazer para a gente, Murilo, bom dia, boa semana, é um prazer falar com você novamente. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos assistem no Metrópolis. Sim, então, o que a gente pode entender desse cenário, né, que foi apresentado, né? Tivemos aí um discurso do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, pedindo que lá fora possam olhar, ter mais atenção aqui para as eleições que acontecem no Brasil. E a gente vê também ali a oposição tentando fazer um desgaste, né, com o presidente Lula, com a imagem do presidente Lula, tentando fazer uma ligação ali com o que aconteceu com Joe Biden nas últimas eleições. E o presidente Lula, por outro lado, vem respondendo ali com vídeos que são publicados, né, dele fazendo atividade física, dele correndo em diversas agendas. O que a gente pode esperar desses embates nesse momento, né, Murilo? Porque ainda não começou aí a campanha oficialmente, ela começa só em agosto. Essa é uma boa pergunta, Marília, porque nós vamos entrar na 10ª eleição geral da história do Brasil desde a nossa redemocratização. E tudo leva a crer que essa vai ser mais uma eleição decidida por uma margem estreita de votos. A última eleição presidencial, na disputa do segundo turno, a diferença foi pouco mais de 2 milhões de votos. A tendência é que esse cenário se repita agora em 2026. Não que o país esteja dividido entre o lulismo e o bolsonarismo, mas há um certo cansaço, há um certo desânimo do eleitor em relação a essa disputa binária que se arrasta desde 2018. E a estratégia agora, tanto da campanha do Flávio Bolsonaro quanto da campanha governista, é tentar conseguir conversar com o eleitorado que vai decidir a eleição, que são os eleitores independentes, que, no cômputo geral, são cerca de 15 milhões de eleitores que não se identificam com nenhum polo político e que vão ser decisivos no pleito eleitoral. A tendência agora é que haja um acirramento cada vez maior dos ataques entre Flávio Bolsonaro e Lula. Até agora, Flávio Bolsonaro fez uma campanha muito disciplinada, uma pré-campanha, né, muito disciplinada, com frases comedidas, jogando parado, e Lula oficialmente ainda não entrou no modo campanha, né? Ele ainda está muito com sua figura institucional. A tendência agora, com a subida vertiginosa de Flávio Bolsonaro, a tendência é que o governo intensifique os ataques à candidatura do PL, né? E, ao mesmo tempo, as lideranças da oposição também vão explorar os pontos fracos do governo, principalmente agora, como você bem mencionou, essa questão da fadiga de material de Lula, né, que disputa eleições no Brasil desde 1989. Né? Quando ele não esteve na disputa, ele colocou alguém de sua confiança, como foi o caso de Dilma Rousseff e Fernando Haddad. Então, a tendência agora é uma batalha para elevar rejeição dos seus oponentes, né? Já que essa é uma eleição que vai ser definida por margens estreitas e o eleitor não enxerga muita alternativa numa terceira via, a estratégia agora, tanto de Flávio como de Lula, é tentar fomentar essa batalha de rejeição. Porque o eleitor, mais uma vez, nessa eleição, vai para a urna não para eleger aquele candidato de sua preferência, mas para derrotar o candidato que ele julga ser o pior
em sua avaliação. Então, o eleitor vota em X para derrotar Y. Devemos repetir esse mesmo cenário nessa eleição de 2026. Murilo, e como o caso Master ele entra aí nessa disputa eleitoral? A gente viu nessa última semana, né, acompanhando ali a CPMI do INSS, que houve ali uma disputa entre oposição e governo e acabou que nenhuma das partes saiu vitoriosa, né? Ali, por um lado, o governo comemora porque não houve aprovação do relatório de Alfredo Gaspar e ali não teve um indiciamento, por exemplo, de Lulinha, filho do presidente Lula, que pode ainda mais desgastar a imagem do presidente. Mas, por outro lado, também o relatório que eles acabaram sugerindo, né, a base do governo sugeriu, também não houve aprovação nele. Eles pediram também ali o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de Flávio Bolsonaro. Como o Master, ele pode entrar, então, nessa disputa de outubro? Exatamente, Marília. Essa foi mais uma CPMI no Congresso Nacional que não entregou resultados concretos, né? Ela foi marcada por uma superexposição midiática, né? Mas com pouca efetividade institucional, né? Trouxe à tona pouca revelação e houve uma sobreposição das investigações com outros órgãos e instituições que já estavam apurando o caso, como a Polícia Federal, Banco Central, o Ministério Público, como um todo. Então, a CPMI serviu mais de palco para expor os atores políticos e amplificar esse clima eleitoral. Houve uma antecipação do clima eleitoral com essa questão da CPMI do INSS. Mas, por mais que ela não tenha trazido, né, resultados concretos, ela ajudou a desgastar a imagem do Palácio do Planalto, especialmente com o envolvimento, ou pelo menos a citação, do nome do filho do presidente da República, o Lulinha. E junto a isso, veio toda essa conflagração da crise do Banco Master, né, que corrói a confiança das instituições e deixa o cenário político muito parecido com o que vimos no pré-Lava Jato, lá em 2018, né, em ambientes onde o cenário de corrupção domina o noticiário. Quem ocupa o poder acaba sendo mais prejudicado. Então, quer queira ou quer não, a campanha governista de Lula acaba sofrendo mais com esse aspecto de um cenário onde o tema da moralidade ganha proeminência, né? O governo esperava, nessa reta final do mandato de Lula, colher os frutos de sua agenda econômica, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, os programas sociais, Gás do Povo, agora com a oferta de crédito para micro e pequenos empreendedores, com o programa Acredita. Então, o governo apostava muito nessa agenda. Mas todo esse clima de corrupção do Banco Master, INSS, operações da Polícia Federal, acaba deslocando o centro da agenda eleitoral do tema da economia para temas ligados à integridade, à ética, à moralidade, né? E isso é um calcanhar de Aquiles para a campanha governista, né? O eleitor vai decidir, caso esse clima se intensifique de corrupção até a véspera da eleição, o eleitor vai decidir não com base nos programas de governo, mas sim como um voto de reação a tudo que está aí. Isso favorece candidaturas que confrontem o sistema, né? Candidaturas anti-establishment. E isso, de certa forma, acaba prejudicando quem está no governo, já que quem ocupa o poder já é o sistema, né? Isso pode fazer florescer, ao longo da campanha, alternativas eleitorais que busquem confrontar o sistema como um todo, favorecendo esse sentimento de mudança, o que é um risco enorme para quem está no poder, né, pelo terceiro mandato já, como Lula, e que busca agora um quarto mandato. Então, certamente a oposição vai explorar esses fatos como uma fadiga de material do governo Lula e também fazer um histórico dos casos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Murilo, a gente estava falando, né, sobre essa proximidade de